Walter Bracht é professor de Educação Física, já foi presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e atualmente trabalha no Centro de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente vai conversar com ele sobre os principais dilemas enfrentados pelos profissionais da área. Olá, Walter. Em seu texto, Uma Sociologia Crítica do Esporte, você afirma que o esporte é um dos fenômenos mais expressivos do século XX. Como as práticas esportivas têm sido incorporadas ao trabalho com a educação física nas escolas? Então, talvez pudéssemos responder essa questão a partir da seguinte colocação. Nós podemos ver um esporte na escola, mas podemos também ver o esporte da escola. Isso significa o seguinte: nós podemos transplantar um fenômeno do âmbito da cultura para dentro da escola, fazendo a escola se adaptar a esse fenômeno, e podemos pensar também o inverso, ou seja, esse fenômeno sendo apropriado pela escola para cumprir as funções próprias da instituição escolar. Infelizmente, pelo menos no Brasil, o histórico da incorporação do esporte na escola, ele segue o primeiro modelo, ou seja, o esporte que se faz na escola. Né? Isso tem uma série de problemas, traz uma série de problemas. Por exemplo, a submissão da escola aos códigos do fenômeno esportivo. Quer dizer, de certa forma, a escola é instrumentalizada para servir como um braço do fenômeno esportivo. Né? Então, os objetivos educacionais que deveriam ser os orientadores dessa atividade acabam secundarizados frente aos objetivos do próprio sistema esportivo. Né? Então, é assim que, no meu entender, nós podemos ver essa relação extremamente problemática entre o fenômeno esportivo, um fenômeno de grande importância econômica e política, e a instituição escolar. Ainda nesse texto, você afirma que essa disseminação do esporte pelo mundo gerou questionamentos em relação à própria prática esportiva, especialmente no meio acadêmico. Quais seriam esses questionamentos? Existem uma série muito grande de questionamentos, de teorias críticas do esporte. Né? Talvez a gente pudesse destacar aqui aquela que é mais conhecida, que é a ideia de que o fenômeno esportivo é propício a uma certa manipulação das massas. E aí são utilizados vários exemplos históricos, como foi o caso da Olimpíada de 32, com a tentativa da instrumentalização por parte do nazismo. Outro exemplo é o que ocorreu durante a Copa de 70, aqui no Brasil. Nós vivíamos o regime militar, uma tentativa de camuflar, vamos dizer assim, inclusive práticas de tortura, a partir de um entusiasmo popular com a conquista da Copa 70. Um outro episódio muito marcante também foi a Copa 78 na Argentina, também durante o regime militar. Existem registros fílmicos sobre isso, etc. Então, essa é uma das vertentes da teoria crítica. Quer dizer, olha, é um fenômeno muito propício a servir como forma de manipulação das massas. Mas não são só essas as objeções ao fenômeno esportivo. Também se coloca a questão do tipo de relação que o atleta vai manter com o seu próprio corpo, ou seja, o esporte, particularmente o esporte de alto rendimento, leva as pessoas ou os atletas a uma instrumentalização do corpo, trabalhando o corpo como máquina, inclusive, vamos dizer assim, a partir de uma ideia de dominação do corpo, trabalhando com a ideia de que no esporte, o atleta precisa aprender a suportar a dor. E isso leva a extremos como, por exemplo, a utilização de elementos químicos para melhorar a sua performance e assim por diante. O caso do doping, né, que é uma coisa endêmica no fenômeno esportivo. Atualmente, quais seriam os principais dilemas enfrentados pelos profissionais de educação física? A educação física, quanto componente curricular, ela, diria, depois de mais de um século de existência, de pertencimento ao currículo escolar, ela, por incrível que pareça, ainda apresenta dificuldades com a sua legitimidade na escola. Né? Então, apesar do aparato legal dar sustentação a essa prática,
Na verdade, na hierarquia das disciplinas escolares, a educação física se encontra num lugar não muito positivo. De maneira que uma das dificuldades da educação física, e por consequência dos professores, é lidar com essa situação, ou seja, de uma prática escolar que é vista pela própria escola como uma atividade não muito importante, né? Isso cria uma série de dificuldades para os professores de educação física, né? Afora isso, ou ligado a isso, você tem a questão de ela se tornar uma disciplina escolar, né? As disciplinas escolares, elas são valorizadas fundamentalmente em função do conhecimento que transmitem. E a educação física era entendida muito mais como uma atividade, ou seja, que não teria um conhecimento a ser transmitido. Então, um dos dilemas é esse, é como pensar a educação física como uma área que tem um conhecimento a ser transmitido, né? Então, essa passagem de uma atividade para uma área de conhecimento que tem um saber a ser transmitido e que esse saber seja relevante para a vida da pessoa, esse é um desafio que está sendo enfrentado pela educação física atualmente, né? Existem respostas para essa questão, né? E uma das respostas que tem colocado é que a educação física seria responsável por transmitir, por veicular, por legar às novas gerações uma dimensão da nossa cultura que é constituída pelas chamadas práticas corporais e que constitui, então, o que a gente chama de cultura corporal do movimento. Então, esse saber é o saber que a educação física deve, através da escola, legar às novas gerações. Alguns professores afirmam que muitas vezes o espaço físico da escola dificulta o trabalho dos professores de educação física. Quais os limites que a arquitetura oferece para o trabalho do profissional de educação física? Eu vou começar respondendo com uma afirmação bem conhecida no âmbito da pedagogia, de maneira geral, que é a afirmação de que os espaços educam, né? Então, efetivamente, a educação física o espaço da educação física sempre foi pensado a partir do esporte normatizado. Então, qual é o espaço da educação física? Para o espaço ser adequado para a educação física, nessa concepção, nós temos que ter uma quadra poliesportiva, né? Agora, se eu tenho uma outra perspectiva de educação física, não que a quadra deixe de ser importante, mas eu posso me valer de outros espaços para diferentes práticas, já que as práticas corporais que a educação física tematiza, quer dizer, aquilo que a gente chamamos de cultura corporal de movimento, não se resumem ao esporte normatizado, né? Então, eu diria assim, precisamos relativizar um pouco dentro dessa perspectiva, sem diminuir a importância de um espaço adequado, relativizar um pouco, vamos dizer assim, o que significa a falta desse equipamento específico, que é uma quadra esportiva, ou bolas oficiais, etc., para o desenvolvimento da educação física. Agora, vamos dizer assim, isso não diminui a importância de espaços adequados para a educação física. Muitas vezes você tem escolas, eu mesmo conheço escolas, em que não existe nenhum espaço para a educação física, né? Que o professor acaba tendo que se utilizar da própria sala de aula para o desenvolvimento das práticas corporais. Não podemos chegar a esse extremo, mas é importante também entender que, vamos dizer assim, o espaço da educação física não se resume a uma quadra esportiva. No que diz respeito aos professores dessa área, quais são as principais questões relacionadas à sua formação? Um dos grandes desafios na formação dos professores, de professores de maneira geral, também de professores de educação física, é conseguir com que eles assumam a sua própria formação, no sentido de buscar respostas, né, ter condições, competências para buscar respostas para os desafios que eles enfrentam no cotidiano das escolas. Ou seja, o cotidiano da prática pedagógica é um cotidiano bastante incerto, cheio de conflitos, de contradições, e que exigem decisões muito pontuais e muito circunstanciadas. Ou seja, aquela ideia de que eu posso, dominando uma tecnologia de ensino, eu posso lá e aplicar, independentemente do contexto, independentemente dos dilemas do cotidiano, é uma visão, no nosso entendimento, equivocada. Então, a formação precisa encaminhar no sentido de que esse professor tenha competência para, a partir do seu contexto, tomar as decisões e buscar os instrumentos para reagir àquelas questões que estão colocadas lá. A par disso,
ou em função também disso, dessa dinamicidade do cotidiano e dinamicidade do próprio processo educacional, é importante que o professor, durante o processo de formação inicial, também assuma a ideia de que ele precisa estar em formação permanente e continuada, ou seja, buscar formação permanente e continuada. Eu diria assim, esses seriam os princípios mais importantes, eu diria, no processo de formação de professores. Para finalizar, é possível citar algumas práticas inovadoras? Uma delas, eu já citei de outra forma, é exatamente a ampliação do conhecimento de que trata a educação física. Né? Então, as práticas corporais, elas não se resumem, por exemplo, à prática esportiva. Normalmente, esses professores trazem novas práticas corporais, fundem essas práticas com algumas práticas de outras culturas, de outros segmentos da cultura, como o teatro, o circo e assim por diante. E, além disso, você tem um ensino problematizador dessas práticas, ou seja, a professora, os professores se preocupam com um conhecimento sobre essas práticas para que o aluno exatamente consiga situar-se em relação a essa prática e situar ou contextualizar, tanto historicamente como socialmente, aquelas práticas que ele está aprendendo, vamos dizer, a partir do realizar corporal. Uma outra característica é a relação entre professor e aluno, que se altera substancialmente. Ou seja, o professor inovador procura o engajamento do aluno como sujeito participativo que ajuda nas decisões desse evento social que é a aula. Né? Quer dizer, ao invés de ter um comportamento passivo, apenas reagindo ao que o professor coloca, ele também é envolvido no sentido de tomar decisões e ser um sujeito efetivamente ativo da aula. Né? No que diz respeito ao conteúdo, eu queria dar um pequeno exemplo. Né? Nós sabemos hoje, por exemplo, que os nossos adolescentes que frequentam o ensino médio, né, muitos deles são frequentadores das academias. Né? E, paradoxalmente, algumas escolas entendem isso como algo que substitui a aula de educação física, quando na nossa visão é exatamente o contrário. Para ele frequentar aquela prática, ele precisaria ser educado ou receber informações e passar por um processo educacional na educação física. Né? Então, para saber o que ele está procurando lá, efetivamente, né? O que ele vai encontrar, né? Não fazer a academia na escola, mas sim preparar o aluno para quando ele buscar esse tipo de prática corporal no âmbito da indústria de serviços ou da prestação de serviços, que ele tenha condições de saber o que ele vai encontrar lá, né, e de agir naquele espaço de forma mais crítica e consciente. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer.